Quando eu estava no Exército, eu fui encarregado de fazer o trabalho meu de estágio de Estado-Maior, estudando a geografia humana do oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Então eu vi aqueles problemas sérios de terra daquela região. E vi a população tão carente. Era preciso dar um impulso, dizia eu, para que isto cresça, para que se desenvolva, para que tenha realmente justiça social. E aquele quadro humano do oeste, de casas de madeira, colônias, deixou em meu coração um sentimento de dever. Quando Bento Munhoz da Rocha me convidou para ser chefe de polícia, os meus companheiros do Exército diziam: Ney, você tem uma boa carreira militar. Como chefe de polícia, você não vai ter carreira política. Eu digo: não, eu não vou ser chefe de polícia para ter carreira política, eu vou ser chefe de polícia para servir meu Estado. Na chefatura, é um órgão difícil de exercer. Naquele tempo, a Polícia Civil era da chefatura de polícia e a Polícia Militar da Secretaria do Interior. Mas eu me dava muito bem com o coronel Bento Perneta, que era o comandante da Polícia Militar. Era um Paraná que tinha segurança nas cidades, mas no campo havia insegurança, porque era o momento em que estavam sendo tituladas novas terras e havia, inclusive, o problema do jagunço e o problema do poceiro. Depois tivemos um problema sério na fazenda dos Barbosas, que hoje é Ivaiporã. O problema é que logo em seguida a invasão, eu fui para lá com o Breno Perneta. Até morreu um soldado. Mas nós tivemos um contato grande com os que estavam, com os intrusos, com os fazendeiros, e conseguimos acertar. Tanto que outro dia ainda o Ivo Tomazoni nos disse: mas isso já foi no meu governo. Como nós resolvemos o problema de terras no oeste do Paraná. Havia esse problema, que era o maior problema da chefatura. E havia, logicamente, os problemas normais da chefatura. Nós tivemos o assassinato de um soldado e a tentativa de linchamento por parte de um grupo de soldados que queriam linchá-los. Outro problema também com um motorista que foi assassinado, que os motoristas quiseram linchar. Eu consegui, às 6 horas da tarde, passava pela 7 de setembro, quando estava aquele grupo de motoristas, eu consegui conversar 2 horas com eles e consegui evitar. Então eram problemas assim. Agora, com os estudantes eu me dava muito bem. Comecei a conquistar o pessoal, andando e conversando, atendendo, visitando bairros, visitando cidades. Eu vivia quase o tempo todo fora de casa. Então aí eu entrei para a política. Vários vereadores e me perguntaram se eu aceitava ser candidato a prefeito. E eu disse a eles: olha, eu não sei, porque naquela época eu não precisava ter partido para ser candidato. Se eu tiver um partido, eu posso ser candidato. Aí conversei com o Bento Munhoz da Rocha, ele concordou, né? E eu fui candidato a prefeito de Curitiba. Você foi candidato pelo PSP, né? Eu fui candidato porque estava... o PR, ele relutava um pouco. Então o doutor Bento me chamou o Torinho e pediu para o partido do Torinho me lançar candidato. Certo. O Luiz Carlos Torinho. E eles me lançaram candidato a prefeito e em seguida o PR me apoiou. Certo. E eu fiz uma campanha de prefeito de casa em casa, quase, em Curitiba. João Cid Portugal, Pinheiro Júnior, Manuel Aranha, eram, se eu não me engano, 8 candidatos. E eu tive um problema sério nessa minha eleição. A eleição era em 3 de outubro e eu era um candidato, de certa forma, de oposição ao governo federal. Porque o candidato do PTB era o Wallace Tadeu de Melo e Silva. E o Getúlio Vargas, que era um grande presidente, muito querido pelo povo, morreu. Trabalhei muito, nunca fui contra ele, e isso também me ajudou. E eu, felizmente, tive vitória contra tantos candidatos. Graças ao povo, é um trabalho intenso e permanente, meu, da minha família, de meus amigos. Eu não vou citar um, porque eu teria que citar uns 10 ou 15 e iria tomar muito tempo. Mas a todos eles eu sou muito grato. Em especial, eu sintetizo tudo da minha esposa, da minha senhora, que soube como me ajudar. Quando eu chegava em casa cansado, ela sempre me animava.
Dizia, não, lute que você vai ganhar, porque só ganha quem luta. E isso é verdade. Defendi muito o Paraná lá na Câmara, todas em obras, em assistência, em recursos, sempre estive defendendo o Paraná. Eu tinha um bom trânsito com várias áreas da política brasileira, na Câmara de Deputados, fiz muitos amigos e pude realmente pedir e apresentar projetos. Muitos não foram nem votados, mas alguns foram com recursos para a estrada de Foz do Iguaçu, a Paranaguá, recursos, afinal, de uma maneira geral, para o Estado. Isso eu apresentei na Câmara como deputado. E eu falo em nome de todos os que participaram do governo, porque um homem só não faz nada. Eu tive uma boa equipe e conseguimos planejar, que era importante planejar vendo o futuro, conhecendo o presente e prevendo para o futuro. Assim, nós criamos o primeiro órgão de financiamento regional do Brasil, que foi o BADEP. Ajudava a financiar obras de uma maneira geral, seja em benefício do desenvolvimento industrial, seja do desenvolvimento econômico, seja do desenvolvimento da agricultura. Criamos a Café do Paraná. A Café do Paraná ajudava o cafeicultor na compra de sementes e no tratar da terra com o arado. Criamos a Celepar, que foi o primeiro centro de processamento de dados do Brasil na mão do poder público, foi a Celepar, que é muito importante. Criamos, afinal, no Estado também o Instituto de Previdência do Estado, que foi projeto, IP, que foi projeto do deputado do PTB, Léo de Almeida Neves. Ele fez o projeto, nós sancionamos o projeto. Certo. Afinal, como eu já disse, o Paraná era escuro, não tinha energia elétrica. Curitiba era racionado. De Londrina para diante era só racionamento. Nós conseguimos ter do presidente Kennedy, que nós visitamos pessoalmente, ele até me deu seu pregador de gravata, que eu tenho em casa, com contra torpedeiro, e o nome dele. Eu tenho o pregador de gravata hoje. Ele me deu e disse, você é um homem do futuro, me disse o presidente Kennedy. Conseguimos trazer energia elétrica e iluminar Curitiba e iluminar todas as cidades do Paraná. Eu me recordo de inaugurações, como em Maringá, uma festa extraordinária. Levamos energia elétrica, quer dizer que não tinha. Então é importante. Construímos centenas de escolas. O Banco do Estado estava falido. A Copel tinha 100 milhões de títulos vencidos e protestados. Nós levantamos a Copel e construindo essas outras usinas que nós falamos, Chufim 1, Chufim 2, Mourão 1, Mourão 2, Figueira 1, Figueira 2, e levando energia elétrica para Ponta Grossa, inauguração de energia em Ponta Grossa, em Curitiba. Tiramos os motores lá do Capanema e vendemos agora, depois o outro governo vendeu para a Amazônia. Curitiba hoje é isso. E uma estrutura de planejamento que foi a Codepar, de financiamento que foi o BADEP. E o sentimento de que ela foi o Estado que deu maior espaço. A Sanepar, nós criamos a Sanepar, criamos o primeiro festival de teatro no Paraná, festival de cinema, festival de música, festival de balé. Quer dizer, hoje, na minha posse do primeiro governo, veio a Dercy Gonçalves, Paulo Otran, Tônia Carreiro, Doris Monteiro. E amo a arte, amo a cultura e acho a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Foi a criação do Cover Artístico, do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Teatro, do Cinema. Não há um governador que eu não me dê bem. Mesmo o Álvaro, que nunca trabalhou comigo, o Requião, que nunca trabalhou comigo, são amigos meus. E esses que você citou, todos eles. Temos tido contato várias vezes, com muita amizade, e todos voltados para o bem no Paraná. No Ministério da Agricultura, o pessoal do Paraná, da agropecuária do Paraná. Eu sintetizo num nome, Celso Garcia Cille. Nós fizemos a importação de gado estrangeiro que estava proibido e nós conseguimos abrir, porque a carne estava realmente faltando, porque havia um tabelamento do preço da carne muito abaixo do custo, e nós conseguimos superar isso sem que se aumentasse demais, e importando também gado, inclusive reprodutores do exterior. Nós criamos a lei, o Código de Caça e Pesca, muito importante. A lei de incentivo ao reflorestamento, são coisas muito importantes que nós criamos. Ajudamos a agricultura, as cooperativas, de todas as maneiras. As verbas foram aumentadas consideravelmente para amparo à agricultura.
nós criamos, inclusive, a possibilidade de que o agricultor, através das administrações de suas associações, chegasse ao Ministério com facilidade. Recebíamos todos e tratávamos todos e discutíamos os problemas todos, inclusive o problema de índios. Nós tínhamos lá Otávio Cesário Pereira Júnior, que era um homem que tratava desse assunto, um assunto delicadíssimo. Nunca tivemos incidentes. Tivemos, assim, que demarcar uma certa área dos índios bororós, o que fizemos com toda a cautela, com toda a justiça, com todo o cuidado. E, afinal, só essas duas leis, a lei do reflorestamento, não é, as duas leis que nós citamos, e o amparo que demos às cooperativas, e a importação de matrizes de reprodutores do exterior, isso sempre foi importante. O Estado, da União e dos municípios para a solução do problema agrário. Respeitado o Estado de Direito. E pode fazer o loteamento, mas desde que dê a terra improdutiva e respeitando o Estado de Direito. Se a terra for improdutiva, o Estado pode desapropriar, a União pode desapropriar, mas se não adianta dar a terra, é preciso dar condições para a produção também. Além da terra, é preciso dar condições para a produção, tanto de semente como de amparo. No Ministério da Agricultura, nós criamos uma campanha contra o vício dos tóxicos no fertilizante, não é? Isso foi importante também, que nós criamos contra o envenenamento, vamos dizer assim, do fertilizante. Então é preciso que se dê a terra, que se eduque, mas é preciso, primeiro, que se respeite o Estado de Direito. Se quem é proprietário, é proprietário. Se quiser assentar, é preciso desapropriar se for terra improdutiva. Por onde eu passei, eu criei informatização. No governo do Estado, no Ministério da Agricultura, no Ministério da Educação, no Senado foi o Prodazem. Por onde nós passamos, nós deixamos assim a marca da informática. Inclusive na biblioteca do Senado nós colocávamos computadores na frente das mesas e era escalado para coisas muito importantes, como por exemplo, saudar o presidente do Chile. Eu saudei. Ele tinha o discurso escrito e não fez o discurso escrito. Ele citou uma frase do meu discurso que eu disse assim: Deus não nos fez vizinhos, mas nos fez muito irmãos. Então ele começou o discurso dele com essa minha frase. Eu fui representar o presidente, mais tarde, eu fui representar o presidente Geisel no México, também, na posse do Portillo, não é? Mas no Senado, eu fui representar o Senado brasileiro e o Congresso brasileiro no Congresso Internacional de Senadores da Itália. Então eu tive funções importantes, graças a Deus, aos amigos que eu tive lá e à votação que o Paraná me dava. E a vontade que eu tinha de estudar e de trabalhar pelo Paraná e pelo Brasil. A educação, o presidente Geisel me escolheu. Foi o primeiro ministro que o presidente Geisel escolheu, fui eu. No Ministério da Educação, nós ocupamos mais de 560 bibliotecas. Nós criamos o crédito educativo, que é uma coisa de uma importância capital. Até hoje. Nós profissionalizamos o segundo grau. E depois tornamos muitos desse segundo grau ensino superior, como é o Cefet em Curitiba. É um exemplo no Brasil, o Cefet, de ensino profissionalizante. Criamos ensino profissionalizante. Protegemos o atleta, dando financiamentos a todas as entidades de esporte do Brasil. Construímos mais de 100 casas de esporte e pistas de corrida no Brasil todo, no setor do esporte. No setor de cultura, ajudamos muito, a Embrafilme multiplicou o capital por mais de 10, o capital da Embrafilme. Nós criamos a Funarte, que é um órgão importantíssimo, nós criamos a Funarte. Também fizemos no Ministério a ajuda ao músico com o projeto Pixinguinha, quer dizer, que tocava às 6 horas da tarde na hora do rush nas grandes cidades. Fizemos o programa de distribuição de livros. Mais de 8 milhões de livros foram distribuídos pelo INL. O couvert artístico nós fizemos. Quer dizer, o couvert artístico era aqueles que tocam, cantam em bares, em boates, recebem uma percentagem da gorjeta que dão. Esse é o couvert artístico que nós criamos.
criamos o Conselho Nacional do Direito Autoral, que não havia. Então criamos a legislação toda do direito autoral. Meus senhores, eu creio que o tempo se esgota e eu passaria mais uma hora citando coisas aqui. Realmente, o que importa é levar condições de vida e tanto no setor do arruamento como no setor de escola, em todos os setores, afinal, para a zona periférica da cidade. É um prefeito que olhe nos olhos daqueles que mais carecem e sinta por eles o amor que nós sentimos. E só com isso se constrói. Só o amor pode realmente realizar em favor de Curitiba. E para realizar, é preciso levar assistência às zonas que são periféricas da cidade. Nós não podemos admitir a cidade bela no centro e a cidade pobre, o mesmo. Não vamos aumentar. A cidade muito pobre ao derredor. Temos que levar o bem-estar a essa gente. Não tenho que pague, Paraná, o que você me deu, o que seu povo me deu. A felicidade que eu tenho de ter sido eleito tantas vezes, de trazer à minha querida esposa o resultado de eleições que o povo me dava.